Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, vou tentar encerrar o assunto do verbo to be, porque hoje eu pretendo gravar duas aulas aqui, essa do verbo to be e já em seguida, tá? Eu vou aproveitar aqui o que eu tenho horário livre na semana, vou gravar o verbo to be e também já vou botar um texto para vocês lerem junto comigo e vocês vão ver que vocês vão conseguir entender completamente o texto completamente inteiro, né? Basicamente, né? Eu sei que me enrolei um pouco nas palavras aí, mas vocês vão conseguir entender muita coisa do texto. Perfeito? Então vamos terminar aqui, né? A gente já viu a estrutura básica do verbo to be, né? A base dele, que é, né? I am. I am tal coisa. You are tal coisa. They are tal coisa. A gente também viu, né? I am not. Ou I am not. She is not. She's not. Ou she isn't, né? They are not. They aren't. Ou they are not, né? Então a gente viu a negativa também. E agora a gente viu a pergunta, né, no começo da aula passada, que é basicamente só inverter. Então seria o equivalente em português falarem, né? Ah, está você, né? Está você feliz? E aí, literalmente, tá, pessoal? Seria o equivalente a falar assim em português, né? Mas por que que eles fazem isso? Porque dessa forma eles têm uma distinção clara de quando é uma pergunta, quando é uma afirmação, quando é negativa. Então você não precisa colocar tanta ênfase para fazer uma frase, tá? Então geralmente quando é uma pergunta vai ter essa inversão, tá? No caso do to be. E no caso de outros verbos, tá? Vocês vão perceber que a gente vai colocar um auxiliar como o do ou does na frente. Mas sempre vai ter alguma coisa para caracterizar a pergunta em inglês. Perfeito? Então vou colocar aqui, ó. Está você feliz, né? Ó, are you happy? Olha que simples, pessoal. Ah, mas eu quero falar, sei lá, né? Eu quero falar da minha family, né? Ou da family de alguém. Como que eu faço uma pergunta? Ah, tal pessoa é sua irmã. Tá, vamos perguntar, ó. Ela é, né? É ela, ó. Is she? E aí, no caso da sua, né? Vai ser your. Lembrando que isso daqui a gente vai ver com mais calma, tá? Is she your sister? Ela é sua irmã? Mas olha como é fácil, né? O my, lembra que a gente já viu nas aulas o my, né? O my é meu, minha, meus, minhas, né? O your, seu, suas, seus, suas. Simples assim, tá? Então, assim, se vocês nunca viram essa palavra antes, vocês vão conseguir entender desses nossos exemplos, né? Beleza. Também dá para perguntar se a pessoa ela exerce tal profissão. Sim, eu vou colocar ele aqui, né? Is he, né? An actor? Ó, ele é ator? Is he an actor? Muito interessante, né? Aqui, ó, como a próxima palavra começa com A, se a gente colocasse apenas o A aqui, né? A actor, a gente teria que fazer uma pausa. E ao colocar o Nzinho aqui depois, a gente consegue ligar direto, tá? Por isso que eu falei para vocês, né? O I e o N, eu percebi aqui, né, que um dos próximos verbos que a gente vai ver nas próximas aulas vai ser o have, né? E o have eu consigo colocar esse I e N na explicação dele, tá bom? Eu sei que vai demorar mais 1, 2 dias para vocês verem isso, mas eu acho que é o melhor ir lá pro have e do has, né? Até para não ficar tanta coisa. A gente viu o verbo to be, ó. Profissão, adjetivo de qualidade de pessoa, né? Nacionalidade, a gente viu aqui. Profissão, já falei, né? Família, family members. Lembra que também a gente pode usar o verbo to be para idade, para peso, para altura, que são fatores que durante a vida eles vão variando. Então não é uma coisa que você tenha necessariamente, você está com essas características, tá? E a gente também falou na aula passada que a pessoa está em tal local ou não está em tal local, né? Eu vou pegar aqui uma palavrinha que é duas palavrinhas, tá? Here. Eu vou pegar também a palavrinha there, tá? Porque aqui a gente já coloca aqui e ali, né? Ou aqui e lá. E aí eu vou perguntar, ó. Is João here? O João tá aqui? Is João here, ó. João está. Lembra? Uma pessoa só. Is João here? Eu só inverti.
Então, are you happy? Is she your sister? Is he an actor? Olha, é só inverter, pessoal, é muito tranquilo, né? E aí eu vou perguntar também are, né? Estão eles, né? Lá, ó. Are they there? E é isso. É assim que a gente faz a pergunta com o verbo to be, né? Obviamente, a gente também vai dar uma olhadinha nas perguntinhas com WH, tá? Então deixa eu até ajustar aqui a luzinha de novo, tô ajustando manualmente hoje. Então vamos lá, ó. WH vai perguntar qual. Vou pegar o qual aqui, né? Qual é o what? Qual? O que? Geralmente, tá? Quais os quais, tá? Então esse daqui, o what significa isso, né? Qual? O que? E eu vou também colocar mais duas que é bom a gente saber, né? Vou até baixar mais um pouco aqui. Eu sei que pode ficar meio bagunçado, mas aqui é o where e o when, tá? Vou colocar essas três e quando a gente entrar em mais verbos a gente estuda mais, tá? Formas de fazer pergunta específica. Até porque o nosso objetivo da aula de hoje não é fazer pergunta específica, é vocês entenderem o uso do to be, né? Então lembre que na aula passada eu falei, né? Ó, vai inverter, mas talvez você possa colocar alguma coisa para deixar sua pergunta mais específica, para uma resposta completa já. E vai ser por aqui que vocês vão colocar. Basta chegar aqui, ó, what é o que ou qual, né? Where é onde é aonde, e when é quando. Então vou fazer uma pergunta com cada pra gente fechar aqui, né, ó. Então eu já vou aproveitar que eu já coloquei aqui, né, ó. Pessoal, what is your name? A pergunta mais clássica, ó. Qual é o seu nome? What is your name? Ó, seu nome, uma coisa só. Qual é o seu nome? What is your name? Ou sei lá, né? Onde, ó? Where are? Onde estão eles agora? Ó? Where are they now? Pronto, aproveitamos mais uma aqui para deixar perfeita a nossa perguntinha, né? E aí vou colocar a última aqui com when, né? Que é quando. O que mais pode colocar aqui, né? Quando. Ah, quando eles estão na escola. Ok, ó. Where are they? Quando estão eles, né? At school. Na escola. Pronto, combinamos até um pouquinho da aula passada. Vocês puderam perceber que é basicamente só inverter, né? Qual que é a única coisa que a gente está vendo extra? É que a gente pode deixar nossa perguntinha mais específica com o verbo to be, tá? Então sempre que vocês verem, né, o verbo to be começando uma frase, ou o verbo to be depois do what, where, when, né? Que eu sempre chamo de WH, tá? Vocês vão perceber que existe o padrãozinho de ser um WH no começo ou um HW, que também vocês vão ver, tá? Mas sempre vai ter, tá? Essas WH aqui, caso vocês queiram deixar a perguntinha mais complexa, né? Mas não mais complexa, né? Com a resposta já perfeita, né? Porque, por exemplo, se eu pergunto qual é o seu nome, né? A pessoa já me dá o nome dela. Agora, se eu perguntar assim, ó, is your name Teresa? A pessoa, não, my name is not Teresa. Se ela não quiser me falar o nome dela, ela não vai falar, né? Agora, por exemplo, né, se eu pergunto qual é o nome dela, né, ela vai me dar o nome dela. Perfeito? Mas assim, pessoal, prestem atenção no to be, tá? Se tiver o to be lá no início da questão, né? Tiver uma dúvida, vocês já sabem que é uma pergunta com está ou com é. Ah, é tal pessoa tal coisa? Está tal pessoa fazendo tal coisa? Tá? É isso daqui que eu quero que vocês notem, né? Esse padrãozinho de perguntas com o verbo to be, perfeito? O que vai mudar quando a gente tiver outros verbos, tá? Não vai ter esse verbo to be logo depois do what, where e do when, ou não no início da pergunta. O que a gente vai ter? Vai ter um auxiliar, tá? A gente não vai colocar assim, o próximo verbo é o have, eu vou colocar what have your name. Não, tá? What have she, não também, tá? Esqueçam. A gente vai usar sempre o auxiliar que vai marcar o tempo verbal. No presente, a gente vai usar muito do e o does. Vocês vão perceber nas próximas aulas. Mas antes, pessoal, eu quero que vocês vejam, tá? Revejam as aulas do verbo to be. Não precisam ter pressa, tá? Eu tô colocando uma aula basicamente por dia ou a cada 2 dias, tá? Para dar tempo realmente de vocês lerem com calma, assistirem a aula,
lerem as frases que eu vou colocar também aqui de descrição do vídeo, tá? Entendam, tá? Porque isso daqui vai ser a base de toda a prova de vocês. Então vocês têm que entender isso daqui. Outra coisa que vocês vão ter que entender também, os próximos verbos que eu vou passar aqui. Os próximos verbos, eles também são muito, muito, muito importantes. Vocês vão ver na próxima aula, tá? A importância do verbo to be aqui. E nos próximos verbos também vocês entenderem essa lógica por trás, tá? Vocês sabendo, tá? Eu sempre digo assim, ó. Eu acho que até no outro curso eu falei a mesma coisa, né? Vocês pegando as 10, 20 primeiras aulas, tá? E, ó, encaixando na cachola, vocês vão conseguir ir bem na prova, tá? Porque nas primeiras aulas a gente pega toda a estrutura básica que tem num texto. E aí, fora isso, o que vai mudar? Vai mudar tempo verbal. Então, vamos analisar verbo por verbo, né? Vamos ver o que caracteriza o verbo no futuro, no passado, no presente, né? O vocabulário, tá? Que é algo que vocês vão, com o tempo, estudando, melhorando. E assim, meu objetivo é realmente que vocês vão bem na prova, mas o mais importante, tá? Eu acho que até mais importante que qualquer prova é quando vocês começarem a ler um texto, alguma coisa em inglês, vocês começarem a entender. E aí muda totalmente, tá? Vocês começam, o cérebro de vocês começa, sabe? A abrir as possibilidades possíveis, né? O cérebro de vocês começa a explorar não só coisas em português, mas também coisas em inglês. Então vocês vão ver que com o tempo vocês cada vez vão ficar melhor na compreensão de textos em inglês, né? Então por isso que a gente está fazendo aqui esse curso. É sim para vocês irem bem na prova? É. Mas o mais importante, pessoal, é vocês irem bem em qualquer situação que vocês tenham que ler em inglês, tá? Claro que falar, obviamente, né? Dá para vocês. Eu depois vou ensinar algumas técnicas, né, no próprio canal aqui, não ligadas a esse curso, de formas que vocês podem melhorar o speaking mesmo sem pagar ninguém, né? Igual falando aqui de novo, né? Eu falei na primeira aula, vou repetir aqui. Quem quiser fazer uma preparação em turma, me avise, tá? Tem que ser com antecedência, porque se chegar no momento da prova, dificilmente eu vou arranjar turma para vocês, né? E aí já era, né? Mas quem quiser estudar em turma, me chama aí nos contatos abaixo. Lembrando que eu estou ainda renovando o meu curso lá de inglês de videoaulas, tá? É basicamente esse mesmo método, só que a gente vai trabalhar todos os verbos, todas as situações, né? Com mais exercícios e tudo, porque a plataforma permite, né? Aqui eu literalmente vou mostrar aqui umas frasezinhas abaixo, que é o máximo que eu consigo fazer, tá? Mas eu espero que vocês estejam gostando do curso, estejam aprendendo, que é o mais importante, e nós nos vemos na próxima aula, tá bom, pessoal? Thank you very much. Eu sei que eu fiquei 3 minutos enrolando aqui, só que eu tinha que explicar essas coisinhas para vocês, tá? Então, encerramos o verbo to be. Próxima aula, revisão de tudo através de um texto. E depois a outra aula a gente vai começar os próximos verbos em inglês. Perfeito? Thank you very much, guys. See you next class. Bye.